Vamos entender o significado do dízimo. No Antigo Testamento era dado essa 10ª parte do que é entregue ao templo, no templo. Vamos ver 3 pensamentos aqui. De quem vinha o dízimo? A quem era entregue o dízimo? E para que era entregue o dízimo? E o que significa o dízimo no Antigo Testamento? E o que significa o dízimo hoje, no Novo Testamento? Esse assunto é o assunto mais abordado dentro das igrejas do homem. Os falsos profetas, os falsos mestres de hoje gostam disso, de explorarem o povo que supostamente eles arrastam para os seus sistemas, dizendo ser igreja de Deus. A igreja de Deus, ela é espiritual. Ela é Jesus Cristo. A igreja de Deus somos nós que estamos em Cristo. Então, esses falsos mestres, esses falsos profetas, não entenderam a mensagem de Cristo, não entenderam o verdadeiro sentido do Evangelho do Senhor Jesus Cristo e põem o seu próprio Evangelho e arrastam multidões. Eles pregam o seu próprio Evangelho e arrastam multidões para esses sistemas. Então vamos entender, vamos ler Levítico, vamos ler vamos ler Números 18, a partir do 21. Vamos lendo alguns aqui para a gente ter um entendimento mais claro do que significa, de onde vinha o dízimo, para quem era dado o dízimo e para quê. E o significado do dízimo hoje no Novo Testamento. Então vamos ler. Deu aos levitas todos os dízimos em Israel, como retribuição pelo trabalho que fazem ao servirem na tenda do encontro. Quem que dava o dízimo? Os israelitas, o povo de Israel, levavam o dízimo para Deus, uma oferta para Deus, uma contribuição. Essa contribuição era para sustentar os levitas e também os sacerdotes. Deus, com a sua grandeza, escolheu a tribo de Levi para ser sacerdotes e levitas. Levitas não é só quem canta. Levitas é quem servia o templo em todos os sentidos. Tinha grupos para lavarem o templo, tinha grupos para cantar, cuidar da música, tinha grupos para cuidar das ofertas que era entrega, armazenamento e tudo mais, e segurança, portaria. Então, os levitas tinham várias funções. Eles não tinham propriedades, não tinham terras, não plantavam, não colhiam. Então, essa porção, essa parte era entregue pelos seus irmãos israelitas, e assim eles eram sustentados. Vamos ler mais um pouco, aqui no 24. Em vez disso, dou como herança aos levitas os dízimos que os israelitas apresentarem como contribuição ao Senhor. E por isso que eu disse que eles não teriam herança alguma entre os israelitas. Então, os levitas não tinham herança, não tinham terra. Quando eles entraram na terra prometida, eles não tinham propriedade, não tinham nada. Eles cuidavam do templo, cuidavam
do sistema que era onde eles iriam ali para adorar a Deus. Ainda não era o templo, era apenas a tenda do encontro com Deus. Depois que Salomão construiu o templo, e o serviço passou a ser o mesmo, ser lavar, cuidar do templo. Então, aqui ainda era na tenda, ainda não era o templo. Depois foi que construiu o templo e trouxeram todos os sistemas no templo. Então, vamos ver mais um pouco aqui, do 26 a seguir. Diga o seguinte aos levitas: quando receberem dos israelitas o dízimo que lhe dou como herança, vocês deverão apresentar um décimo daquele dízimo como contribuição pertencente ao Senhor. Essa contribuição será considerada equivalente do trigo tirado da eira e do vinho do tanque de prensar uvas. Assim vocês apresentarão uma contribuição ao Senhor de todos os dízimos recebidos dos israelitas. Desses dízimos vocês darão a contribuição do Senhor ao sacerdote Arão. Então, os próprios levitas, quando recebiam dos israelitas, eles tiravam também 10% e era passado esses 10% a Arão, o sacerdote. Sendo assim, os que cuidavam da tenda, depois passou a cuidar do templo, assim, Arão como sacerdote, e eles e os outros da tribo de Levi como levitas, que cuidavam do templo. Esses eram sustentados pelos irmãos israelitas. Então, o que isso significa hoje no Novo Testamento? No Novo Testamento, Jesus veio para trazer uma nova forma de adorar a Deus. Então, o mestre trouxe uma nova forma de contribuir, uma nova forma de adorarem, de contribuírem uns com os outros. Como que é essa forma? Então, no reino de Cristo, Cristo é tudo. Cristo, ele é o templo. Já falei em várias pregações, algumas pregações. Ele é o sacerdote. Ele também é levita. Ele é tudo. Ele é tudo. Então, todo ser humano que se achegue a Cristo, ou seja, creia em Cristo como seu único Salvador, ele é um levita. Ele é também um sacerdote, porque Cristo passou a estar nele, a habitar nele. Então, quando esses homens de Deus, esses homens se converteram a Cristo, muitos naquela época estavam passando por necessidade extrema, principalmente em Israel, por causa da perseguição, por causa do tumulto que estavam ali acontecendo, por causa do Evangelho de Cristo que foi pregado e causou realmente esse tumulto. Então, muitos que estavam se convertendo a Jesus Cristo estavam realmente em Israel passando grandes necessidades. E teve muitos irmãos que se comoveram com a situação e Paulo ali incentivou aqueles irmãos que iriam se convertendo e também não eram ricos, não tinham grandes coisas, não eram milionários, mas com o pouco que eles tinham, eles contribuíam com aqueles de Israel que estavam mais necessitados ainda. Mas para que isso? Isso deu o sentido da verdadeira forma de contribuir para com Deus. Porque quando você contribui, quando você dá água a um pequenino, ou seja, a um recém-convertido, um necessitado de Cristo,
você está dando a água a Cristo. Quando você dá roupa a um necessitado desse, você está dando roupa a Cristo. É como se estivesse fazendo bem para Cristo, se você está fazendo em nome de Jesus Cristo. Então, o sentido do dízimo hoje é dar de coração ao necessitado. Esses líderes, esses homens que se dizem homens de Deus, que fundam essas igrejas, esses sistemas, eles andam necessitados. Eles têm necessidade de alimentos, de pão de cada dia. Eles têm necessidade de comer alguma coisa. Estão passando fome? Pelo contrário. Esses homens estão a cada dia mais ricos e pedindo a cada dia mais e mais dinheiro e arrancando dinheiro dos necessitados. Às vezes as pessoas não têm nem onde dormir, às vezes não têm a sua casa própria, ganham um salário muito baixo. Então esses líderes ganham muito dinheiro, ficam a cada dia mais ricos e ficam chorando na televisão, pedindo mais dinheiro. E assim enganando as pessoas. Então o sentido do dízimo no Antigo Testamento era ajudar os necessitados, que não tinha terra, não tinha nada. O sentido do dízimo hoje no Novo Testamento não é diferente. É ajudar os novos levitas, ou seja, os novos cristãos. No início da conversão, no início do Evangelho de Cristo, era isso. E deveria ser hoje, que já estamos caminhando para a reta final do reino de Cristo. Então, hoje, como tem poucas pessoas no mundo que necessitam, mas em alguns países, mas em outros são muitas as pessoas que necessitam. Então, o sentido do dízimo hoje é a generosidade. É você dar ajuda financeira, é você dar de coração a quem está necessitado. E não para esses seres humanos gananciosos que estão aí dizendo que está pregando o Evangelho de Cristo, mas na verdade está pregando o Evangelho próprio, dele mesmo, o mundo deles. Vamos ver aqui o povo lá de Macedônia, que era um pobre, e vendo a situação do povo de Israel, se comoveram e imploraram a Paulo para poder contribuir com aquele povo, dando sentido ali do que é o dízimo, hoje no Novo Testamento. Então, que realmente é ajudar quem precisa, e não quem não precisa. Vamos ver, 2 Coríntios 8, vamos ler 3 a seguir. 2 Coríntios 8. Está escrito assim, Paulo diz: pois dou testemunho de que eles deram tudo quanto podiam, e até além do que podiam, por iniciativa própria. Por quê? Iniciativa própria. Não foi por obrigação, ninguém pediu. Ninguém. Iniciativa própria. Né? E eles nos suplicaram insistentemente o privilégio de participar da assistência aos santos. Santos, quem são os santos? Os recém-convertidos, os recém-santificados naquela época. As pessoas, melhor dizendo, que haviam se santificado em Cristo. Mesmo eles sendo santificados em Cristo, em Israel, em outros lugares, mesmo eles sendo santificados, eles estavam passando por necessidade financeira. Isso significa
que não tem nada a ver com o que esse povo prega aí, que se vem para Cristo, você vai ser milionário, você vai ser rico, vai melhorar de situação financeira de um dia para outro. Você vai melhorar não é se ir para Cristo, você vai melhorar se você trabalhar e administrar seu dinheiro honestamente, corretamente. Então, esses de Macedônia, esses homens, esses que se converteram a Cristo e se comoveram com a história do povo de Israel, que estavam em situação precária, e quis ajudar. E assim Paulo foi lá em Coríntios e avisou para os de Coríntios que também tinham tomado a iniciativa e não tinham concluído a sua iniciativa. Tinha começado, mas não concluído. Se você, para entender o que eu estou falando às vezes, tem que ler o trecho aqui, 8 e 9 de 2 Coríntios. 8 e 9. Você vai entender melhor. Então, o que acontece? Quando esses homens... Aí Paulo vai dando aqui realmente o recado do que realmente significa o ajudar um ao outro. Isso é que Deus quer. Quando você ajuda um necessitado, um convertido a Cristo que está passando por necessidade, seja ela qual for, você faz esse bem a essa pessoa, esse é um levita, um sacerdote que você está ajudando. Um sacerdote, um levita de Cristo. Vamos ler mais um pouco de 2 Coríntios, 8:12. Porque se há prontidão, a contribuição é aceitável, de acordo com aquilo que alguém tem, e não de acordo com o que não tem. Entendeu? É de acordo com o que você tem. É de acordo com o que você tem. O que você tem agora para ajudar quem está necessitado? O que você tem para contribuir com aquilo que você está, com aquilo que aquela pessoa está, aquele levita, de Cristo? Ele pode ser sacerdote, ele pode ser simplesmente um que contribui com o templo do Senhor. Quem que é o templo? Somos nós. O próprio Cristo é o templo. Se ele está em você, você é o templo de Deus, o templo de Cristo. Então, se você está em Cristo, você é sacerdote, você é levita. E se você é um levita que está passando necessidade e um se levanta para te ajudar, te levantar, a contribuir conforme a sua necessidade, você está ajudando a um levita. E dando sentido ao Antigo Testamento, que era contribuir e ajudar com os levitas, que não tinha nada, tinha aquilo que recebia dos seus irmãos. Está entendendo a palavra de Deus? Vamos ler mais um pouco, 2 Coríntios 9:7. Cada um dê conforme determinou em seu coração, não com pesar ou por ambição, pois Deus ama quem dá com alegria. Deus ama quem? Quem dá com alegria. Dá a quem? A quem necessita. Está aqui. Está na palavra. Não é a quem está explorando você, não. Não dê o seu dinheiro. Não contribua. Não contribuam com esses homens que estão se levantando para enganar você, para fazer de você escravo deles com histórias contadas, inventadas. Esses seres humanos não são homens de Deus. Não são enviados de Deus para trazer palavra para vocês. São enviados de Satanás para tirar de vocês a atenção, para tirar o foco, que é Cristo. Cristo é tudo. Cristo basta na nossa vida. Se eu mostrar aqui debaixo dessa pequena árvore, dessa planta,
em nome de Jesus Cristo, ele me ouvirá. E o que eu vou pedir a ele não é dinheiro, e isso ele já me deu saúde, condições para trabalhar, e eu trabalho. Assim é você, trabalha. O que ele quer de você é uma relação espiritual sincera e profunda, que nós o adoramos em espírito e em verdade. Não precisamos desses sistemas para dizer que estamos em Deus. O que nós precisamos é de estar realmente a fé em Cristo. Acabou. Então, quando você quer contribuir para o reino de Deus, é contribuir para quem necessita, principalmente os da fé. Não que é pecado você ajudar quem não é da fé em Cristo. Mas a Bíblia fala de uma prioridade, em especial, em ajudar especialmente os que é da fé em Cristo, não em sistemas do homem. Estamos vendo nesses últimos dias placas e mais placas sendo montadas nas esquinas, nas ruas, em tudo que é lugar. Por quê? Porque sabe que os desinformados vão ali enriquecê-los, trazer dinheiro. E eles, em vez de ajudar os necessitados, fazem tirar aquele pouquinho que ele tem. E, além disso, tira aquilo que é mais precioso, que é a salvação em Cristo. Tira a fé que era para ser depositada em Jesus Cristo para depositar em sistema. Estão enganando e sendo enganados. Então, o dízimo do Antigo Testamento é uma coisa. Era para ajudar quem estava precisando. O dízimo, ou seja, não necessariamente 10%, porque o dízimo hoje, no Novo Testamento, é nada mais, nada menos que dar. Quanto você tem para dar a quem está necessitando ou necessitado? Quanto você tem? O que você tem agora? É isso que é. É dar, ajudar, contribuir. Com quem? Com quem? Com quem necessita. Contribuir para a necessidade do necessitado. Não é enriquecer mais e mais esses malfeitores, esses falsos profetas que estão surgindo a cada dia. Muitos e muitos e muitos. Toma cuidado. Eu estou pregando, trazendo essa mensagem. Não é uma briga. Não é uma briga contra. É realmente anunciar, denunciar os falsos profetas e anunciar o Evangelho de Cristo. Puro, verdadeiro. Amém? Que Deus abençoe a todos. Que todos se dobrem a Jesus Cristo. A igreja de Cristo se dobra a Cristo e não a igreja do homem, ao sistema do homem. Amém? Deus abençoe em nome de Jesus. Amém.